Boa noite, amigos e amigas do canal Renovando Consciências. Boa noite, Lívia Poli. Boa noite, Sérgio Thyssen. Bom ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom. Mandar um abraço aqui para os amigos que estão nos acompanhando nos canais parceiros, Web Rádio Fraternidade, Casa com Evangelho, TV Secal, Rádio Portal da Luz, Espiritismo e Mediunidade, TV7, Rai TV, da Rede Amigo Espírita. Estamos aqui continuando a nossa discussão sobre o pensamento do benfeitor André Luiz. E, como vocês viram aí, hoje a gente vai falar sobre problemas obsessivos. Mandando um abraço aqui para os amigos que estão chegando devagarzinho das diversas partes do Brasil. Costuma chegar gente de tudo quanto é canto. Manaus, aqui já chegou de Santa Catarina, a turma vai chegando. Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Bahia. Estou aqui em Salvador hoje. Então vamos à nossa prece. Amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, nesse momento de estudo, reflexão e aprendizagem. Sintoniza nossos corações e nossas mentes com os corações e as mentes dos nossos convidados, de maneira que o fruto do estudo, da pesquisa, do trabalho, somado às luzes que vêm do alto, nos auxiliem nessa arrancada para esse mundo de regeneração e que nós, querido Mestre, possamos nos tornar a cada dia instrumentos da Tua paz. Que assim seja. Bom, a nossa temática de hoje gira em torno dessa discussão do mundo de provas e expiações. Lívia Poli, antes da gente entrar no tema, quem é Lívia Poli no movimento espírita brasileiro? De si para si mesma. Meu amigo, a Lívia é uma pessoa que ama estudar e que está buscando todo dia entender um pouquinho melhor, com a ideia de melhorar a sua própria caminhada e apaixonada pela doutrina na ideia de divulgar, né? A gente está atualmente com um estudo aqui pelo Renovando Consciências também, sobre a Revista Espírita. Queria deixar o convite para o pessoal, é de domingo às 9 da manhã, e estamos também com um estudo pela Rai TV de segunda às 5 da tarde, que chama Refletindo Leon Denis. E estamos com um estudo também pelo canal da Livraria Espírita Rio Preto, também reproduzido pela Rai, das obras de Joana de Ângeles, a sexta, chama Papo com Joana. Então, fica aí o convite. A Lívia é uma pessoa que busca aprender e que é apaixonada por aprender, quer compartilhar. E você, Sérgio? Olha, eu tive como que um privilégio de ter nascido filho caçula, aliás, de pais espíritas que já se conheceram na juventude espírita, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade de nascimento. Então, eu tive essa possibilidade, né, que é uma questão assim que fez toda a diferença no meu crescimento, nas minhas escolhas, mas me sinto até hoje, creio que será algo pela eternidade afora, um aprendiz. Eu sou médico, trabalhei a vida inteira e trabalho até hoje dando aulas de medicina, atendendo pacientes. Por certas questões dentro do espiritismo, eu me interessei pela física, entrei de novo na universidade para fazer a graduação e a pós-graduação envolvendo magnetismo e outras coisas, física moderna. Então, é como a Lívia, assim, sempre procurando como aprendiz, estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tentando contribuir dentro da seara espírita, organizando, viajando, dirigindo reuniões, dirigindo grupos espíritas, enfim, fazendo o melhor que eu posso. E estou hoje muito contente de estar ao lado da Lívia de novo, não é? E agora conhecendo o meu amigo que dirige a reunião de hoje. Para mim é uma alegria muito grande, ainda mais sabendo da presença dos amigos brasileiros em tantas cidades diferentes. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, já estamos aqui com
Rio dos Cedros, Eliane Lago, Simone Caeté, Jerusa Souza. Devagarzinho a gente vai citando os amigos se forem chegando. Bem, o nosso tema de hoje, que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, eu quero propor a vocês uma discussão em dois tempos, não em dois mundos. A gente pensar um pouco o contexto do início da produção da obra de André Luiz, que é no calor da Segunda Guerra Mundial, com um mundo conturbado, com muitos espíritos desencarnando de forma atormentada, com as mentes em desalinho, os próprios encarnados também, num ambiente muito turbulento, muito complexo, o que, em certa medida, colide, pelo menos aparentemente, com algumas notícias que os espíritos nos davam do século XIX, de para onde o nosso mundo transitaria no século XX, e as oportunidades que o século XX nos apresentava. Evidentemente, quem conhece a geopolítica e lembra da Primavera dos Povos na Europa, vai lembrar das invasões alemãs da Prússia, a briga com os franceses, a briga com os ingleses, com os russos. Não era assim tão suave o ambiente da Europa. Mas a gente tinha uma esperança de que o século XX fosse mudar. E a gente chega do século XIX para o século XX, e André Luiz nos traz um olhar sobre os desencarnados, um olhar sobre a psicosfera do planeta bastante difícil. E a gente aí chega no século XXI e assiste novamente guerras, muita desigualdade, muito sofrimento, muita angústia. E aí é esse ponto de partida que eu queria ter com vocês em torno desse nosso mundo de provas, dessa realidade, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Vamos começando por aí. Lívia. É muito interessante esse pensamento, né? Porque muitas das questões que chegam na nossa vida, com relação à questão religiosa mesmo, e muitos que buscam o espiritismo vêm com essa dificuldade, né? Meu Deus do céu, parece que não melhora, parece que repete as cenas, as dores, né? E aí eu queria puxar aqui também para a nossa conversa um trechinho de André Luiz, num livro que chama Cidade no Além, que ele começa a fazer justamente uma reflexão, um estudo em cima de nosso lar, que retrata bem esse período aí da guerra, né? E o André Luiz, ele fala assim, ó, e em toda parte, depois do berço, o homem no centro da natureza é defrontado pelos princípios de sequência, depois da morte também. Ele vem chamar a nossa atenção para a situação de que a nossa realidade espiritual está intimamente ligada àquilo que nós pensamos, àquilo que nós vivemos, àquilo que nós sentimos. Ele vem como que tirar aquela ilusão de que, olha, o tempo vai passar e eu vou me tornar um santo depois do desencarne, tudo vai dar certo. Ele vem falar, ó, nós iremos encontrar tudo aquilo que nós realmente somos e plantamos no nosso dia a dia. Nesse mesmo texto ali, no livro Cidade no Além, nesse texto introdutório, ele fala assim, ó, a morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho do autoburilamento ou estacionário, enquanto não aceite a obrigação de se renovar e de evoluir. Então, eu acho que quando a gente está pensando nessas dificuldades, em tudo isso que envolve o ser humano, é interessante a gente pensar que o mundo à nossa volta reflete o nosso mundo interior. Leon Denis fala muito disso também, sobre a questão de quando fala, mas meu Deus, as guerras, as situações, ele fala, ó, vai acabar, vai continuar enquanto nós tivermos isso no nosso coração, no nosso sentimento. Mas aí o André Luiz nos chama a atenção, dizendo assim, nós podemos escolher ficar estacionários, repetindo experiências dolorosas, ou pela nossa vontade, alavancar a nossa caminhada e tentar modificar isso. Quer dizer, a gente já começa a pensar na importância da nossa decisão, da atuação da nossa vontade e busca para começar a modificar esse panorama que nós vivemos enquanto humanidade, né? Não só na esfera pessoal, mas também enquanto humanidade. Muito legal. E você, Sérgio, pensa o que em torno disso? Gostei muito, Lívia, das tuas colocações.
Olha, essa é uma temática para mais de um encontro, mas eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que, por exemplo, no livro chamado Roteiro, Emmanuel, por Chico Xavier, num capítulo chamado Grande Educandário, ele nos dá uma ideia da Terra como uma grande escola, daí o nome do capítulo. E ele também é exatamente ali que nós temos uma estatística que Emmanuel traz, dizendo que nós na Terra somos 20 bilhões de humanos. Quando ele diz isso, e hoje, analisando estatística recente, nós na Terra hoje temos 8 bilhões de encarnados. Então, fazendo uma continha, nós concluímos, claro que tudo numa aproximação, nós teríamos 12 bilhões de desencarnados. Então, quando eu propus a temática, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, nós poderíamos examinar essa realidade espiritual como um todo, de todo esse grupamento humano que é a humanidade terrestre. Mas eu também pensava, na altura, porque este é um tema que eu gosto de conversar, pensando no mundo espiritual. Como é essa realidade? Nós começamos, como espíritas, a termos uma noção boa ou razoável a partir do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Portanto, é parte integrante, linda da codificação. Mas ali, como um todo, Allan Kardec veio fazer o trabalho de base. Ele não teria oportunidade de falar sobre tudo. E é natural, lembrando que o Espiritismo é uma doutrina de revelação das verdades. E aí era natural que, algum tempo depois, por exemplo, nós tivéssemos André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e outros autores. E é claro, nós ganhamos, né, todo um corpo de conhecimento sobre a vida do além-túmulo com o livro Nosso Lar, que foi muito combatido na época. Existem espíritas aqui no Brasil que até hoje como que questionam essa realidade descrita na obra, não só Nosso Lar, mas toda a sequência até E a Vida Continua. Então, você lembrou a prece de Ismália, os flocos luminosos quando ela orava, mas eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que mesmo nós espíritas não conhecemos a Terra, não conhecemos de verdade a nossa humanidade. Com André Luiz, nós estamos alcançando como que uma ideia que a equipe de Emmanuel, através de André, teve autorização para nos revelar, levantando este véu, que não é o véu, vamos dizer, completo. Nós ainda não temos a melhor ideia de como é a vida do outro lado. E eu coloco assim com os amigos, trazendo, convidando a certas reflexões, porque nós temos aí um grande desafio pela frente. Enquanto nós vivermos isso tudo dentro de uma superficialidade do conhecimento a respeito de nós mesmos, como família humanidade terrestre, lembrando, claro, todos os dramas da vida no plano físico. Mas isso também não é tudo. Nós temos dramas inimagináveis do outro lado. Nós não sabemos que mundo é este. Não tenhamos essa pretensão, mesmo espíritas. E os espíritas no mundo hoje, nós somos 0,7 milionésimos % da humanidade.
E se nós não conhecemos, imaginemos o todo. E por causa dessa indiferença, dessa ignorância, dessa falta de interesse, vamos dizer assim, para um conhecimento mais profundo da realidade, não só de cada um de nós, mas do grande todo, nós vamos vivendo na estagnação. Então, eu lembrava outro dia, a história escrita da Terra, ela tem entre 5 e 6 mil anos. Nós, nesse período, nunca tivemos 100 anos de paz. Desde o Império Romano, as cruzadas, as guerras medievais. Como médico, eu posso lembrar, nós temos milhares de diagnósticos em medicina. Em medicina, que cuida do corpo físico, a medicina clínica, e nós temos inúmeros transtornos mentais, o drama da ansiedade generalizada, o drama da depressão, da ideação suicida, o novo desafio da medicina moderna, que é o espectro do autismo. Ou seja, o tempo vai passando, as dificuldades vão mudando um pouco, mas elas permanecem. Porque lá do outro lado, eu sempre lembro, desencarnar não é libertar-se de alguma coisa, como a Lívia muito bem lembrou. Nós continuamos os mesmos e vamos ter que enfrentar a realidade do mundo lá do outro lado, que é algo muito delicado, muito mais sério do que nós espíritas poderíamos como que imaginar. Então eu gostaria de lembrar, por exemplo, uma sugestão de leitura que é a obra As Sete Esferas da Terra, por Mário Frigheri, autor espírita, livro da FEB, publicado, a primeira edição, se não me falha a memória, em 2005, há 17 anos. É um livro fininho, de compilação sobre o que o autor encontrou para se falar sobre o mundo espiritual. Essas 7 esferas, porque quando nós estamos na matéria, nós estamos todos na superfície, são os 8 bilhões. Mas a turma do outro lado, que de certa maneira somos nós também, porque com o passar do tempo nós vamos voltando para lá e boa parte dos de lá retornarão para cá, não é? Sempre ensejando alguma recuperação espiritual, alguma evolução moral, que é o que importa, porque o resto não importa, não é verdade? Então, o que acontece? Quando Lísias, lembram do tio Lísias? Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, Lísias, o que são as trevas? Lísias responde, dizendo mais ou menos assim, são as regiões mais obscuras, escuras, dolorosas, tristes do nosso planeta, que é de expiações e provas, portanto ele é muito atrasado. Só que, pensando nas esferas, não pensem que é uma visão mística, não é. É a ideia de esferas concêntricas, porque o perispírito, ele tem densidade, ele é material, ele é semimaterial, mas tudo que é semimaterial é material. Então, o que acontece? O campo gravitacional atrai o perispírito mais ou menos denso para baixo. Então, nós temos as esferas que o livro aborda, que nos faz remeter à Divina Comédia de Dante Alighieri, que era um médium extraordinário, vale a pena passar os olhos naquela obra monumental. Então, nós temos um umbral médio na vizinhança dos encarnados. André Luiz, quando desencarnou, foi para o umbral inferior. Olha o sofrimento ali. E ainda é umbral. E o curioso, que os espíritas, talvez muitos não tenham se dado conta, quando André vai para Nosso Lar, para o hospital de Nosso Lar, necessitando de amparo, ali também é umbral. Mas é uma coisa tão maravilhosa que todos os espíritas
pediram para a veneranda um cantinho para viverem lá quando morressem, eles e os seus amores. Não é? Isso criou um problema para a veneranda, porque vocês já ouviram falar de puxadinho? Sabe o que é um puxadinho? É um pedacinho da casa para abrigar mais alguém que casou. Então, lá agora tem puxadinho, porque são 3 milhões de leitores, 3 milhões que viram a película, e choveu pedidos para a veneranda, olha, qualquer cantinho aí tá bom. Por quê? Por causa da descrição do que é uma colônia ainda umbralina, só que de um umbral superior. Para cima nós temos arte, cultura e ciência. Mais acima, amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Só que descendo, abaixo do umbral inferior, nós temos as trevas. E já poderíamos pensar trevas superior, média e inferior, porque há em tudo escalonamento. Só que, além disso, ainda tem as zonas abissais. E os espíritos dizem, confiabilíssimos, por médiuns muito bem capacitados, preparados, estudiosos, a ideia de que exatamente as esferas inferiores da Terra são as mais populosas. Olha o drama, olha o problema. Para onde nós vamos quando nós dormimos, no desdobramento natural do sono fisiológico? Para onde nós vamos quando nós desencarnamos? Porque, pensando bem, cada um tem um lugar. Então, se nós temos milhares de anos de guerras, se nós temos as doenças que temos, o contingente dos suicidas, um caso a cada 40 segundos, se nós temos 25 milhões de abortos de 1º de janeiro até hoje, de abortos induzidos, por isso a ideia da sugestão do estudo, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Que mundo é este? Qual é o mundo que queremos? É completamente diferente disso. E como é que nós vamos alcançar um resultado melhor? Despertamento para a realidade. Enquanto nós não nos conhecermos, não vermos de maneira muito lógica, cristalina, palpável, o que nós temos feito ao longo da história, nós somos herdeiros de nós mesmos, do ponto de vista individual, pessoal e do ponto de vista de mundo. Nós deixamos isso tudo como um legado. Enfim, são reflexões que, creio, podem nos ajudar a entendermos melhor a realidade, mas não para continuarmos como meros espectadores. Temos todo um dever de casa em favor nosso, da família, da sociedade de um modo geral, e um trabalho hercúleo pela frente, que exige a presença dos anjos, dos benfeitores, dos espíritos mais iluminados, porque sem eles nós não saímos do lugar. Muito interessante. Olívia, baixa só um pouquinho o seu som aí. Ele tá dando um retornozinho. Baixa só um pouquinho ele aí. Melhorou? Tá bem baixinho aqui. Melhorou. Eu deixei você no silencioso, que ele estava dando uma colisãozinha aqui. Mas muito legal, Sérgio. Inclusive, já coloquei aqui no banner a referência. Já baixei aqui na Amazon. Já estou olhando aqui as esferas. E quando você estava falando, eu estava me lembrando da Divina Comédia. É um livro que eu gosto muito, justamente por causa desses céus, os quintos dos infernos e o sétimo céu. E isso que você trouxe é um elemento muito interessante. Peixinho, André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, alguns meses ele estava falando sobre isso. A gente não tem uma noção exata do que é o mundo do espírito. A gente conhece muito o mundo do perispírito. Porque se a gente pensar nessas esferas que o próprio André Luiz traz, como você muito propriamente colocou,
a gente ainda está arranhando a casca desse conhecimento, né? Como você diz, planetariamente nós somos 1/1000.000 do percentual, 3% dos brasileiros, talvez 5%, né? Então, assim, é um conhecimento ainda muito incipiente. Agora, tanto você quanto Lívia trouxeram à baila um aspecto que é o nosso papel e o nosso impacto nesse processo, tanto influenciando quem está do lado de lá, quanto sendo influenciado. E a necessidade de uma real compreensão desse mundo espiritual como um elemento estruturante da nossa caminhada. E eu me lembrei do Krishnamurti quando ele diz que enquanto a gente não acabar com a nossa guerra interior, as guerras exteriores, né, ele vai dizer o ser humano humanidade antigo e o ser humano humanidade novo. A gente precisa deixar isso para trás. E aí, Lívia, tecendo essa rede, por onde você continua na fala do Sérgio? Eu acho que um ponto muito importante, assim, quando o Dr. Sérgio estava falando sobre essa questão aí da densidade do perispírito, né, e de acordo com a densidade, o local que ele vai ficar, a gente começa a ver a lei natural, que é a lei divina atuando, né, e aí eu me lembro de um trecho do livro Ação e Reação, em que o Druso está ali conversando com o André Luiz, eles estão visitando aquelas regiões umbralinas, verdadeiras regiões infernais, e o Druso explicando que o indivíduo que vive lá tem grande importância para a formação daquele lugar. Quando ele diz assim, ó, o pensamento desse indivíduo forma o ambiente em que ele vive, deixa a sombra mais densa. Por isso que estamos aqui, por isso que é assim. E isso tem a ver com essa densidade do perispírito, isso tem a ver com a formação da região mais profunda, né, mais densa ou mais elevada. Isso é muito legal porque está intimamente associado com essa questão aí da nossa atuação, né? Tantas vezes a gente se pergunta, meu Deus, mas e o julgamento, e o juízo final, e para onde eu vou? Me mandar para um umbral mais profundo, para um umbral médio, para um lugar bom, para uma região elevada. E a gente começa, através desses estudos, a perceber e entender mais claramente o que é essa questão de a nossa consciência ser o nosso juiz, porque por essa lei natural em que o meu pensamento e a minha vibração vai criar aí a densidade específica do meu perispírito, eu vou ter uma sintonia e como um ímã vai me conectar a regiões que estejam ligadas a essa sintonia vibratória. Eu vou perceber o impacto que tem essa decisão da vontade no pensamento e nas escolhas que eu faço em vida para a região que eu vou viver. E aí eu me lembro do livro No Invisível, em que Leon Denis vem falar, olha, no plano espiritual, tudo trabalha através de sintonia e afinidade. Olha só, a gente começa a pensar, então, que a vida pode ser boa, mas depende de uma decisão nossa. Que mesmo aquilo que parece ser um mal, olha, meu Deus do céu, o André Luiz foi para uma região umbralina muito inferior, foi chamado de suicida lá em nosso lar, e a gente começa a ver que não foi propriamente uma punição, mas foi uma reação natural das leis naturais que conectaram ele àquela região para poder ter o tempo e o ensinamento necessário que proporcionassem esse despertar que o Dr. Sérgio tão bem falou. A dor como benfeitora, levando o André a um ponto em que ele chegou e começou a chorar e fazer uma oração em lágrimas, quando verdadeiramente percebeu, abriu os olhos, né? E naquele momento ele tem a oportunidade de ir para uma região melhor. A gente percebe que a lei de Deus, né, a lei divina, a misericórdia, ela permeia tudo, em todos os lugares, que não existe perfeição de ninguém para viver em uma região considerada boa, mesmo sendo uma região umbralina. Mas é necessário que haja essa sintonia, que o Leon Denis também fala para a gente, e que o Druso fala também para André Luiz lá em Ação e Reação, dizendo, olha só, as criações mentais que estão aqui nessa região não foi criado ali por Deus para castigar pessoas, mas são criações mentais próprias dos indivíduos que lá habitam. E quando modificam essa vibração,
Quando muda a sua sintonia, muda a sua densidade, eles têm condições de ir para regiões maiores. E nós percebemos o tempo todo, isso nós percebemos no livro. Quem assistiu o filme Nosso Lar tem a imagem muito bela da espiritualidade superior lá nos umbrais, estendendo as mãos e tentando resgatar vários espíritos para irem para regiões melhores. Mas só conseguiam levar aqueles que, por sua decisão e vontade, mudavam a sua vibração e queriam ir, né? O próprio Druso ali no Ação e Reação faz parte de uma equipe maravilhosa que cuida desses indivíduos e que busca ajudar em uma região tida como infernal. Olha só. Mas o que precisa? Precisa de um grande feito para isso? Não. Precisa desse despertar. E essa dor que está nessa região é um grande fator que impulsiona esse despertar, né? Até que a vontade se fortaleça para conseguir ter decisões e caminhadas mais leves, mais serenas, né? E aí a gente percebe essa questão da importância de tempo, né, que o André Luiz fala, que a natureza ela opera em ciclos, né? Nós temos o tempo de crescimento e de evolução. Mas aí Emmanuel nos lembra no livro Pensamento e Vida que a vontade é alavanca. Olha só que coisa maravilhosa. A gente começa a perceber a presença de Deus em todos os lugares, até no mais profundo umbral, regiões infernais. Lá está Deus enviando, não seres perfeitos, mas irmãos nossos em melhores condições para nos ajudar, para nos resgatar, para sairmos daquela região. Nós vemos, por exemplo, no livro Libertação, o Gregório, com todo o seu desequilíbrio, sua maldade ali, fazendo espíritos como que escravos, e toda a espiritualidade superior trabalhando, junto com sua mãe, para resgatá-lo, e o amor consegue fazer esse despertar e essa modificação. Olha só que coisa linda. Esse estudo da obra de André Luiz e da doutrina espírita faz a gente perceber que não há mocinhos e bandidos, há seres em evolução, há leis naturais e perfeitas, porque são leis criadas por Deus e que permitem, como nos ensinou Jesus, a cada um segundo suas obras. E isso é maravilhoso, porque isso mostra que conforme eu for trabalhando pelo bem, pelo crescimento, eu não preciso ter medo de mais nada. Eu só preciso temer aquilo que ainda está aqui dentro. Mas eu também não vou temer porque eu posso trabalhar quando eu tiver a minha vontade. Olha só que coisa maravilhosa. A obra de André Luiz faz a gente remeter o pensamento diretamente a Deus e à misericórdia divina, mesmo quando nós estudamos regiões umbralinas, mesmo quando nós estamos pensando na psicosfera da Terra, quando a gente fala, meu Deus, que desespero, está uma loucura, o que está acontecendo? E a gente fala, o mundo está refletindo o nosso coração, da maioria dos que estão aqui. Mas se é permitido que isso aconteça, é porque há uma lição para ser tirada. No livro Joana d'Arc, Médium, Leon Denis fala sobre essa questão da guerra e essa dor que existe na guerra, impulsionar muitos corações a olharem para o bem e falar, eu não quero mais isso, eu quero me modificar. E eu acho que a psicosfera do nosso planeta vem passando por esse momento, vem passando há muito tempo, já passava ali quando André Luiz escreveu o livro e passa e continua passando, muitas vezes em guerras que não são noticiadas. Pequenas situações no dia a dia que fazem o indivíduo ter medo de sair na rua. Mas, junto a essa dor, tem o convite, fala, ó, você não cansou disso? Vamos mudar. E a gente não pode esperar que o mundo mude para que a gente muda, porque nós somos o mundo. Se eu já tenho a possibilidade de despertar a minha consciência, de abrir os meus olhos, eu preciso fazer a minha parte. Porque assim como o mal contagia, é como se fosse um foco infeccioso que, se não cuidado, contagia o corpo inteiro. O bem também contagia. E a gente precisa ter esses olhos para o bem, para essa busca incessante. Porque a misericórdia divina permeia todo o universo. Olha só. Sérgio, eu sei que você tem um horário, mas eu queria ouvir uma continuidade dessa costura. Como você mesmo disse, essa costura dessa realidade, dessa nossa compreensão da realidade espiritual, do lado de lá. Segue daí. Tá bom, querido. Eu gostaria de
lembrar, muito também a partir mesmo das colocações tão bem lembradas pela Lívia, dessa literatura tão linda de André Luiz e de Leon Denis, né? Que nós espíritas temos alguns deveres, porque, como eu lembrei a estatística, nós somos muito poucos no mundo, não é? Lembrando algo de outro dia, né, Lívia? A questão do sal da terra, da luz do mundo, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Lembrando que, por algumas razões, claro, a imensa maioria dos companheiros de jornada reencarnados na Terra, mas também do outro lado, não conhecem nada do que a providência divina nos permitiu conhecer, como espíritas, não para sabermos algo além dos outros, por sermos alguma coisa melhores, nada disso. É porque o nosso compromisso é de tal monta que nós precisamos, com a base e as luzes do conhecimento espírita, sermos capazes de atuarmos no mundo de maneira diferente, não só do que sempre fizemos no pretérito, mas também do que é hoje ainda feito de um modo geral nas cidades, nos países, na sociedade como um todo. Assim como Emmanuel nos falava no livro Roteiro do Grande Educandário, o dia a dia da atividade mediúnica, meus amigos, nos mostra que, na verdade, isso foi confirmado também por espíritos muito bonitinhos, né, no seu avanço espiritual. Aqui é um grande hospital. Somos muito doentes espiritualmente. Então, o espírita, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar mais do que qualquer outro para ter um conhecimento doutrinário. E eu queria lembrar que, além do conhecimento teórico, né, Emmanuel, numa certa altura, ele fala do compromisso do espírita, no sentido de divulgar o espiritismo como um elemento a bem da saúde espiritual da humanidade. Mas ele, na mesma ocasião, ele fala no sentido de nós, não é apenas a pregação no púlpito, não é para uma plateia, um grupo que esteja estudando no trabalho público doutrinário, por exemplo, ouvindo falar, né, sobre as bases doutrinárias espíritas. Ele comenta que a nossa função é muito também a pregação pelo exemplo. E nós precisamos atentar para isto. Por outro lado, eu gostaria de lembrar que eu tenho estado em reuniões mediúnicas há décadas, me dando conta, porque existe uma fronteira para nós conversarmos juntos um dia, num estudo à parte, medicina e espiritualidade, medicina da alma, medicina e doutrina espírita. E como médico, né, eu fui vendo situações muito difíceis de milhares e milhares de pacientes ao longo da vida profissional, mas também no centro espírita, recebendo de todos os modos pedidos de auxílio no acolhimento fraterno, sempre levando os casos mais graves para a reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica construída com muito amor, com médiuns muito bem preparados, estudiosos direitinho, eu digo, da doutrina espírita, portanto, com uma base doutrinária muito boa. Alguns deles são médiuns médicos, por causa da convivência profissional. Eu tive muitos alunos como professor de medicina e vários alunos foram vindo conhecer o espiritismo nas nossas pequeninas instituições. E hoje, e há muito tempo, trabalhamos juntos. E aí o que acontece? Nós nos deparamos
pela vidência sobre como é o título de hoje, a realidade espiritual de um mundo como a Terra, de provas e expiações. Então, quem tem vivência na seara mediúnica, em reuniões que vão se capacitando progressivamente para serem terapêuticas para casos muito sérios, inevitavelmente os médiuns de vidência vão tendo uma noção da realidade que nem Allan Kardec trouxe, e eu vou dizer para vocês, nem André Luiz. Percebendo uma coisa de etapas. Nós precisávamos em tudo da base kardeciana. Precisamos e precisávamos, tanto quanto, de toda a literatura maravilhosa de André, de Emmanuel e de Humberto de Campos, só para focalizar os que eu acredito que sejam os principais autores. Mas nós temos que avançar, porque quando nós conhecemos a realidade, brota como que um sentimento de desejo sincero de avançar no amor, na fraternidade, olhando para aquilo tudo e vendo o tamanho da dor e do sofrimento ali do outro lado da vida. Numa psicosfera doentia, escura, que interage com os humanos encarnados. Na verdade, há um entrelaçamento, de tal maneira que, como está no Livro dos Espíritos, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, guerra, aborto, suicídio, autismo, depressão, doença mental, tudo isto é um apanhado só de uma realidade ainda muito triste do nosso mundo. Então, que nós possamos dedicar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa boa vontade, o fruto, o resultado de uma espécie de evangelização, que é aquela que adultos ou crianças hoje nós podemos alcançar, e assim que possível, estudo e amorosidade, nós empenharmos o nosso melhor para mudarmos aquilo que está lá embaixo. Lembrando das esferas, porque as esferas superiores, elas são próprias dos que já evoluíram, ainda nos parâmetros terrenos, mas do umbral inferior para baixo, envolvendo trevas e regiões abissais, quem vai cuidar disso? O amor, a dedicação, o empenho, a reunião mediúnica, como dizia Kardec, séria, voltada como um empreendimento pelo planeta. Por quê? Porque nunca tivemos antes condições, porque a doutrina espírita não tinha chegado. E hoje, com mais de 1,5 séculos de movimento espírita, nós precisamos que as instituições espíritas despertem para isso. E não apenas nós ficarmos observando nuances da realidade e continuando indiferentes a tamanho sofrimento que há no mundo. Lembrando que quando cuidamos da vida do além-túmulo, cuidamos do lado de cá. Quando amamos do lado de cá, valorizando os ensinamentos de Jesus, trazendo os ensinamentos e prescrições do Divino Mestre para o coração, nós vamos participando mais capazes de promovermos um mundo cada vez melhor, mesmo que tenhamos que imaginar milhares de anos. Lembrando que regeneração mal começou. Isso vai nos exigir séculos e séculos de trabalho. Então, se nós já antevemos isto, significa o quê? Que a hora de nós começarmos é agora. Muito bem. Olha, eu vou falar com o Chico Leite que vocês dois precisam voltar, porque você tem que sair agora, que eu sei que você tem um outro trabalho. Antes de você sair voando, deixa eu ter aqui
Maria Inês aqui. Marinês, desculpe, falei errado. Marinês, eu gostaria de receber informações sobre o tema medicina da alma para estudar. Pode auxiliar? Nós podemos pensar de dois modos. Se você puser o nome do certo no YouTube, você vai ver vários estudos. Dentre eles, alguns, pelo menos, sobre essa fronteira. Tudo já pronto e à sua disposição e a de quem mais queira. Por outro lado, fica a dica, como se diz, não é, Lívia? Nós estamos promovendo algo, não é? No sentido do amanhã, visando essa fronteira, porque isto é uma forma de lidarmos com esta semente, que é uma semente de amor, para que ela germine, frutifique e possa favorecer o entendimento sobre o que isso tudo significa. Muito bem. Meu caro Sérgio, eu sei que você tem que se retirar, então a gente vai prosseguir aqui com saudade de você. Vou falar com o Chico Leite para marcar, a gente continue. Vou até sugerir o mesmo tema, a realidade espiritual de mundo de provas e expiações, parte 2, para a gente poder continuar nessa mesma sintonia. Eu me despeço de você, Lívia, de você, Piau, e de todos os amigos, agradecendo imensamente essa oportunidade numa segunda-feira à noite, que vocês continuem fazendo esse belo trabalho e que Deus permita nos vejamos de novo assim que possível. Muito obrigado a todos vocês. Peço licença. Tchau. Tchau, tchau. Bom, Lívia, continuamos nós aqui, e como o Sérgio vinha falando, e você também tecendo, muitas vezes a gente fica olhando para a realidade do mundo espiritual como se fosse um sonho, e fosse muito longe de nós. E acho que vocês dois trouxeram um sentido de proximidade, né? Que é um pouco aquela ideia do memento mori, né? Pense que um dia você morre. Olha, nós não somos diferentes de vocês, mas olha o que nos aconteceu pelas escolhas que fizemos e o que poderá acontecer com vocês se vocês continuarem nessa direção. Eu acho que essa é um pouco a mensagem dessa reflexão, a gente olhar a realidade do mundo espiritual e olhar para o nosso mundo, né? Quer dizer, como você falou em algum momento no começo, nós estamos repetindo erros como se fosse uma esquizofrenia, né? Você faz tudo errado e quer que o resultado final seja um resultado positivo. Mas prossegue daí. Eu acho muito interessante que nem você está falando sobre essa questão dessa conexão, dessa proximidade, né? E a gente sabe que a influenciação é muito grande e isso muitas vezes nos assusta, né? Pensando, meu Deus do céu, então se tem tantos espíritos trevosos, a gente fica meio que achando que está à mercê. Mas aí a gente faz o pensamento em contrapartida, pensando o seguinte, nós também temos a possibilidade de sermos esses influenciadores, esteja onde estivermos. Nós não precisamos ser trabalhadores já que tenham alguma coisa determinada em uma casa espírita. Se tivermos, ótimo, mas mesmo que não tivermos, eu acho que vem um convite muito grande a cada um, porque nós estamos percebendo se há essa influenciação que é enorme, se há essa conexão recíproca e que tem essa reciprocidade de influenciação, a gente começa a perceber a importância da nossa atuação. E eu gostaria de trazer à baila aqui tanto Leon Denis quanto Allan Kardec falando sobre essa questão da importância da prece, que o doutor Sérgio falou e que a gente precisa reforçar, né? No livro Depois da Morte, o Leon Denis tem um capítulo que fala só sobre prece, onde ele fala assim, se nós tivéssemos noção do impacto que uma prece feita de coração por um indivíduo comum, como nós, se nós tivéssemos a noção do impacto que isso tem naqueles que sofrem naqueles umbrais mais profundos, no sentido de levar um bálsamo em seu coração e ajudar o seu despertar, nós todos os dias nos recolheríamos, nem que fosse 15 minutos no dia, para orarmos por esses indivíduos.
Nós temos na Revista Espírita Kardec relatando uma história, se não me engano o artigo está como História de um Danado, em que ele conta a história de um espírito extremamente endurecido, que sofreu aí por 200 anos após cometer aí assassinatos, e que de repente ele se viu ali levado pela espiritualidade do bem para ter esse contato com um grupo mediúnico, e que esse grupo mediúnico, que era o grupo conduzido ali por Kardec, no começo não conseguia ter muita comunicação, porque ele era tão endurecido que não conseguia nem a comunicação, era tanto rancor. E aí o mentor do grupo, São Luís, falou assim, fiquem por 30 dias só orando por esse espírito e depois ele voltará para vocês verem a diferença. E assim fizeram, 30 dias fazendo suas orações espontâneas, orações que o Leon Denis chama de improvisadas, aquelas que brotam do coração, e que ele fala que são como flechas douradas que atravessam a escuridão e iluminam vidas. E assim fizeram, orações. E depois de 30 dias chamaram novamente esse espírito que já era renovado. Ele não era ainda um espírito de luz elevado, nada disso, mas ele conseguia se comunicar. E aí, meus amigos, chega uma parte que é tão interessante, porque nós temos medo da psicosfera do planeta, que está realmente assustadora, mas aí a gente pensa nisso que a gente pode fazer, e aí a gente chega num ponto interessante dessa história, em que o Kardec pergunta assim para o espírito, fala, olha, mas e tudo aquilo que você fazia antes, essa maldade e tal, se te desafiassem de novo, você faria? Ele fala, olha, dependendo, eu sei que eu ainda não conseguiria ser diferente, talvez eu faria. Ele fala, e por nós aqui do grupo? E ele diz, por vocês, eu não tenho permissão de fazer nada de mal, e eu nem quero, porque vocês oram por mim, vocês cuidam de mim a cada dia e modificaram a minha vida. Meus amigos, quando a gente olha isso, e quando a gente vê, eu citei agora há pouco o livro Libertação, em que André Luiz coloca a história de Gregório, um espírito extremamente endurecido, que depois de tanto tempo naquelas regiões mais profundas do umbral, conseguiu se modificar pelo amor, o amor que foi trabalhando e modificando várias vidas. A gente começa a perceber o impacto de a gente começar a modificar a nossa trajetória. O Dr. Sérgio falou sobre não ser apenas falar, e eu acho que é justamente isso, porque a doutrina espírita, ela vem com o propósito de reviver o cristianismo redivivo na nossa existência, na nossa caminhada, na nossa casa com a nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares. E a gente tem que olhar para a gente e falar assim, mas eu estou fazendo isso? Porque a gente tem uma tendência a olhar para o outro e falar, mas olha como o fulano age, olha como ele trata a pessoa, olha, essa palestra aqui era para ele. E a gente tem que falar assim, não, é para mim. Eu estou fazendo as minhas orações por mim e por aqueles que sofrem. Eu estou no dia a dia procurando ser melhor. Eu sei que eu não vou conseguir ser santa do dia para a noite, mas eu estou procurando ser mais vigilante naquilo que eu já sei que é errado e modificar a minha atuação. A gente sabe que o exemplo arrasta, e se a gente está falando sobre a psicosfera do planeta, sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra, né, do nosso planeta, nós temos que obrigatoriamente pensar na nossa responsabilidade dentro deste planeta. Por que nós estamos aqui? Aí a gente entra em duas possíveis respostas. Ou porque a gente ainda tem muito que aprender, e eu acho que essa resposta sempre é certa, ou porque a gente também já tem muito que a gente pode fazer. E eu acho que essa resposta também sempre é certa. A gente tem as duas. A gente tem que olhar que nós estamos aqui para crescer, para aprender. E ao invés de maldizer a dor, a gente tem que chegar num ponto em que a gente fala, Senhor, o que essa dificuldade veio trazer para o meu crescimento? E assim sairmos renovados. E ao mesmo tempo, diante de todas as situações que estiverem ao nosso redor, se nós consideramos que nós já temos um pouquinho de entendimento, um pouquinho de vontade, fé, falar, Senhor, Jesus, o que o Senhor espera de mim agora? O que eu posso fazer diante da minha pequenez, mas diante já de eu estar a caminho e querendo fazer o bem? E muitas vezes a gente pensa que são coisas grandiosas e não são. Muitas vezes é naquele momento da discussão exasperada a gente saber silenciar e deixar a calmaria chegar no lugar. É a gente saber silenciar e elevar o coração em prece. É a gente saber dar um ombro amigo para aquele que sofre, ouvir aquele que chora.
Não são coisas grandiosas, são as pequenas coisas. Hoje mesmo, em um estudo, em uma live, nós conversávamos sobre isso, que a gente tantas vezes pensa que para melhorar o mundo ou para fazer ele afundar de vez são as grandes coisas que farão. E a gente vem dizer que não, são as pequenas coisas de cada dia. Porque as grandes coisas, a gente costuma ser vigilante e perceber a dificuldade. Mas aquelas pequeninas, meus amigos, elas que muitas vezes nos fazem cair, mas também são elas que muitas vezes nos levantam. E a gente precisa começar a ter olhos para essas pequenas coisas. O que eu posso fazer hoje? Vai ser um bom dia dado com um olhar carinhoso para aquele vizinho que muitas vezes a gente encrencava. Vai ser um olhar de compreensão para aquele companheiro difícil de trabalho e ao invés de criticá-lo e condená-lo, falar, o que eu posso ajudar para a gente melhorar aqui? É na nossa rotina, é na nossa vida, é no nosso dia a dia. A gente precisa entender que o lugar de ser melhor não é naquela 1 hora que a gente reserva para ir na casa espírita 1 vez por semana. Porque o verdadeiro templo, o templo de Deus, não é aquela casinha com um teto e 4 paredes. O templo de Deus que nós estamos se chama planeta Terra. E precisa ser vivenciado 24 horas por dia. É isso que o André Luiz vem nos convidar na sua obra. É isso que ele quer dizer quando lá na introdução de Nosso Lar, ele fala que para espanto dele, quando ele chegou no plano espiritual, ele precisou encarar ele mesmo. Ele precisou como que olhar no espelho e entender quem ele era e não somente o que ele representava. Porque o verniz pode enganar os olhos materiais dos que estão ao nosso redor, mas a essência, ela não engana o plano espiritual, justamente porque ela traz essas modificações profundas no nosso perispírito, na energia, na psicosfera que está ao nosso redor. Então, chegou a hora da gente fazer aquilo que o André Luiz propõe nessa obra, falar, vamos começar a viver. Chegou a hora da gente fazer aquilo que Jesus já trouxe para a gente há 2000 anos, falar, vamos amar. Para de se preocupar tanto com o exterior, com aquilo que os outros podem ver, porque os fariseus já faziam isso e começa a viver o amor. Precisamos ter bondade no nosso coração. Mas se ainda está difícil, a gente não precisa se desesperar. A gente precisa entender que nós estamos crescendo e aprendendo. Mas a gente precisa se perguntar, o que eu já consigo fazer hoje? E fazer. Sair do plano da teoria e entrar para a prática, naquilo que nós já alcançamos. Olha, que coisa bacana. E você faz uma conexão importante com o campo de prática, né? Quer dizer, é uma doutrina de vivência, é uma doutrina do mundo. Tem um livro muito antigo, né, que é um livro do Trigueirinho sobre o espiritismo e a filosofia espírita, onde ele diz: os espíritos, em vários momentos, nos recomendam a ação e querem que a gente se afaste desse mundo meditativo, né? Então, assim, é o homem no mundo do capítulo 17 do Evangelho. Né? É a gente encarar essa realidade. E penso, Lívia, que a nossa pedagogia espírita precisa avançar na direção dessa compreensão, dessa multiversidade do humano. Porque, às vezes, a gente mesmo se deixa fisgar por aquela ideia da obviedade do fenômeno. E esquece da nossa multiplicidade de compreensão, de apreensão da realidade que a neurociência tão bem vem trazendo para nós, né? A neuroeconomia, né? Cada um de nós enxerga o fenômeno de uma maneira diferente, a mesma mensagem de um olhar diferente. E acho que nós, espíritas, precisamos fugir um pouco. Acho que às vezes a gente imita aquela formação tradicional de falar, achando que o falar em si é o que vai gerar a transformação das pessoas, e esquece de convidar essas pessoas para uma reflexão do seu possível, que é o que eu acho que André Luiz traz em sua obra, que Manuel Filomeno de Miranda também, Joana menos, porque Joana não tem essa abordagem, ela tem uma abordagem muito mais conceitual da questão. Mas falando desses dois autores, eles mostram, olha o que aconteceu com Gregório, olha o que aconteceu com Ismalha, olha como Ismalha encarou a acusação do seu marido, e olha o que aconteceu com ela no plano espiritual. Olha o que aconteceu com Gregório
quando ele fez a escolha do caminho do mal. Não é uma teoria sobre o tema, é uma prática. E você e Sérgio falavam sobre isso. Às vezes a gente tem companheiros na reunião mediúnica, e o Chico Leite fala muito isso também, a gente acha que a mensagem é para o outro, que a lição é para o outro. E acho que vocês trazem, quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente olhar para cá e dizer assim, eu posso escolher caminhar por um caminho diferente. Talvez, como diz a oração, não seja supresso os problemas, afastados das dificuldades, eliminados os desafios, né? Mas vai ser mais fácil enfrentar, né? Acho que é esse o mote do processo, né? Sim. E quando a gente dá o primeiro passo, a gente já abre sintonia para ter todo esse amparo, essa sintonia, né? Quando a gente se decide a mudar e fala, Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer, a gente tem toda a espiritualidade amiga que trabalha para o nosso bem. Nós, muitas vezes, temos a tendência a olhar só para os obsessores, falar, meu Deus, quantos obsessores no mundo, que medo! E a gente esquece de olhar e falar assim, mas meu Deus, quantos espíritos de luz se preocupam, nos amam e querem que a nossa encarnação dê certo, são muitos. Mas para qual que eu estou dando sintonia? Quem eu estou permitindo agir na minha vida? Essa chave fica aqui, ó, fica dentro de mim. Esse botãozinho do para lá ou para cá, quem muda sou eu. E é isso que a gente tem que ter consciência para fazermos a escolha, né? E nós vivemos um período abençoado no sentido de que temos toda a mensagem, o estudo ali, os evangelhos de Jesus, e temos a doutrina espírita, que abre o véu, que escancara essa mensagem, dizendo, é para todo mundo. Lá, antigamente, na história, eram os grandes iniciados que tinham acesso a essas informações. Hoje somos todos nós. Então, o que falta? Depende aí de decisão e vontade. O que eu quero para a minha vida hoje? E fazer aquela história do, só por hoje eu vou tentar ser bom, eu vou ser melhor. E vai ver que vai ser bom. E amanhã eu vou fazer de novo. E amanhã eu vou fazer de novo. É isso, é cada dia um passo adiante. Um passinho de cada vez. Nosso tempo está acabando, está tão bom. Deixa eu mandar um abraço aqui para Conceição Melo, que está lá na Itália, olha, lá do outro lado do Atlântico. Valdeci, lá em Florianópolis. Deixa eu ver quem mais aqui. Cedros, deixa eu ver quem mais está por aqui com a gente. Está subindo aqui muito rápido. Deixa eu ver. Eliana Lago, de Rio dos Cedros. Deixa eu ver quem mais, meu Deus. Neuza Miranda. Eurenice, de BH. Marconde, de Paulista, em Pernambuco. Chico Leite, lá das Barrancas de Aracaju, tá vendo? Ângela Dark, lá de Cumuruxatiba. Lá de Vitória. Tem uma amiga aqui de Itabuna, pertinho de mim, Joelma, lá do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, Paz e Luz. Então, amigos e amigas, eu sei que vocês estão adorando conversar com o Lívia. Eu vou dizer assim, mas a gente tem que terminar. Lívia, suas considerações finais para a gente encerrar essa noite de hoje tão legal, tão bacana, tão suave. Meu amigo, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso para refletir sobre essas questões da vida. E eu acho que uma das mensagens mais importantes que a obra de André Luiz traz para a gente é a seguinte, a mudança da nossa vida está ali, nas mãos de cada um de nós. A possibilidade de modificar o nosso roteiro de caminhada é diário. A cada minuto da nossa existência, mesmo sem saber, nós estamos escrevendo o nosso futuro. E a obra de André Luiz, ela vem toda costurada aí, nesse sentido de dizer, olha para dentro de você, aqui, agora. Não espera o desencarne chegar. Faz tudo diante das tuas possibilidades no teu momento presente. E você não vai se arrepender, porque a partir da mudança de sintonia, a caminhada muda. A dor, a dificuldade continua a chegar, mas o modo como nós passamos é totalmente diferente. A gente começa a trazer um pouquinho desse céu para dentro de nós. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que refletir é essa. O que eu estou fazendo no meu dia a dia para melhorar a minha caminhada e, melhorando a minha caminhada, melhorar a psicosfera do planeta em que eu vivo e que eu sou responsável também pelo modo como está. Muito bem, muito bacana, muito legal. Acho que fecha com chave de ouro. Mandar um abraço aqui também
Antônio Barreto, que é um dos coordenadores da União Espírita de Vitória da Conquista. Está chegando aí a Semana Espírita de Vitória da Conquista. Quero aqui aproveitar rapidinho para convidar amigos e amigas. Na próxima segunda-feira, o Hércules Romano estará conosco falando sobre a educação mediúnica, os médios que estão aí aprendendo no seu desenvolvimento mediúnico. E vamos agradecer a Deus nesse momento a oportunidade de estarmos juntos, rogando ao Mestre Jesus que essas lições de vida eterna que aqui foram trazidas possam nos inspirar no nosso caminhar, nas nossas escolhas, na superação dos desafios da existência e que possamos a cada dia nos tornarmos instrumentos da paz, do amor, da misericórdia e do perdão. Que assim seja. Queridíssima Lívia, beijão para você. Peço que você aguarde um pouquinho enquanto a gente encerra a transmissão. Tchau, pessoal. Até segunda.